Olá, salve Maria! Meu nome é Viviane e faço parte dos Pequeninos do Reino. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Se você ainda não clicou no sininho, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um like, um joinha, para que os nossos vídeos possam chegar a mais pessoas e compartilhe também, assim você estará sendo um missionário com os pequeninos. Então, hoje é o último dia do mês de setembro, o mês da Bíblia. E hoje nós celebramos a memória de um grande santo, doutor da igreja, que é São Jerônimo. São Jerônimo, ele foi um santo que ele nasceu no ano de 340 na Dalmácia, e foi um santo que ele traduziu a Bíblia para o latim, do grego e do hebraico para o latim, a pedido do Papa Dámaso. Então ele foi esse santo que traduziu a Bíblia, E São Jerônimo, ele foi um santo que, em uma viagem que ele fez a Roma, ele teve um sonho, e esse sonho foi bem decisivo no processo de conversão dele. Ele sonhou, ele se apresentou, ele sonhou com Jesus, e ele se apresentava a Jesus como cristão. E Jesus o repreendeu e falou com ele, que ele ainda faltava com a verdade. Na época ele ainda não tinha abraçado as Sagradas Escrituras, só os escritos pagãos. Então ele recebeu essa repreensão de Jesus. E a partir dali começou o seu processo de conversão. Ele resolveu fazer uma peregrinação para a Terra Santa e no ano de 386 ele resolveu ir definitivo para Belém. E aí passou a viver como um eremita, foi para o deserto, passou a fazer penitências, se dedicar também aos estudos teológicos, e deu continuidade também aos estudos da tradução da Bíblia. Ele foi ordenado no ano de 379, foi ordenado padre, e morreu no ano de 420. São Jerônimo foi um santo que ele viveu em torno de uns 80 anos, muito tempo. E São Jerônimo ele foi um santo que ele teve grandes lutas espirituais. E uma das lutas que ele tinha era com relação à virtude da pureza, a virtude da pureza. Então, São Jerônimo, ele chegou, nos escritos, relatos dele, ele chegou a confessar que, na vasta solidão que dá aos eremitas, porque ele era um eremita, uma solitária morada, quantas vezes os prazeres de Roma pareciam me assaltar. Então ele chegou a reconhecer isso aí, quantas vezes os prazeres chegavam a assaltar. E chegou a confessar também que ainda que a minha carne estivesse como morta, minha mente queimava de desejos e as chamas da luxúria ainda fervilhava em mim. Então, aí, nessas duas confissões, a gente percebe tamanha era a luta que São Jerônimo tinha, contra o homem velho, contra a carne. Mas ele não cedia, sempre tinha essas tentações, e eram muitas as tentações que ele passava. Ele não cedia, e ali ele lutava, ele chorava, ele se jogava aos pés de Jesus, e ali ele fazia semanas e semanas de penitência. Era um homem, foi um santo que fez muitas penitências. Ele passou por muitas tentações, mas também fazia muitas penitências. E ele resistiu a essas tentações porque ele não queria ceder ao homem velho. Então, nós temos muito o que aprender com São Jerônimo, muito mesmo. Com a perseverança dele na luta contra o homem velho. Quantas vezes nós, como homens e mulheres, nós cedemos às tentações, Às vezes a gente começa a nossa caminhada e ali, em meio às tentações, a gente acaba cedendo, acaba caindo, E não resistimos, e não buscamos uma conversão séria, Então, nós temos muito que aprender isso aí com São Jerônimo.
A busca pela santidade foi um santo que ele, como eu falei, ele lutou bravamente contra a carne e contra o pecado. Então ele não cedeu. Por quê? Porque havia nele um amor muito grande por Jesus. Um amor muito grande por Jesus. E esse desejo de fazer não a vontade dele, não a vontade da carne, né? Mas a vontade do Senhor. E ele tinha também um amor muito grande pela Santa Igreja, né? Tanto que foi, né, o que traduziu para o latim a Bíblia, né, do hebraico e do grego para o latim. Então ele se dedicava bravamente aos estudos, né, por esse amor que tinha Jesus, pelo amor que tinha a igreja, pelo amor que ele tinha às Sagradas Escrituras. Então ele tinha um amor muito grande pelas Sagradas Escrituras. Então São Jerônimo, ele foi um santo que ele soube qual era a razão da fé dele. Ele soube qual era a razão da esperança dele, daquilo que ele buscava, onde ele estava fundamentado. Lá em 1 Pedro 3,15 fala para nós que nós temos que estar sempre prontos a responder a todos a razão da nossa esperança. Ou seja, temos que estar sempre prontos a responder a todos a razão da nossa fé. Nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos buscando, né, da nossa fé. E São Jerônimo foi um santo que ele tinha essa certeza. E aí eu pergunto para você que me ouve hoje, faça essa pergunta para mim também. E nós, como católicos, será se nós conhecemos o fundamento da nossa fé? Será se nós sabemos o fundamento da nossa esperança? Porque São Jerônimo, ele sabia, e nós, né? Então fica esse questionamento hoje, porque a nossa fé católica, né, a nossa igreja, ela é uma igreja que ela tem vários tesouros. Então, cada vez que eu vou conhecendo, que eu vou estudando, nós vamos nos apaixonando cada vez mais pela igreja. Porque é muita beleza, é muita riqueza, né? Que os estudos eles vão trazendo isso para nós, o conhecimento da igreja vai trazendo isso para nós, esse amor. Então nós precisamos conhecer. Então a nossa igreja ela tem um tripé, que são as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então as Sagradas Escrituras elas foram inspiradas pelo Espírito Santo e escritas pelos homens. Mas nem tudo, né, que se viveu naquela época se ficou registrado, né? Foi escrito. Como João ele fala lá, né, no capítulo 21, que se fosse registrar tudo aquilo que Jesus viveu, nem os livros do mundo inteiro caberiam. Então teve muitas coisas que não foram registradas. Então é aí onde entra a Sagrada Tradição. Teve muitas coisas, né, que foram passando dos antepassados para as gerações seguintes. Então temos aí as Sagradas Escrituras, né, que é a Bíblia. Temos também a Sagrada Tradição, que foi o que eu acabei de falar. E tem o Sagrado Magistério. Então, como fala lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 85, lá fala para nós assim, o que é esse magistério, né? O magistério, né, ele tem o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, né? Então foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o bispo de Roma, né? Que é o Papa. Então aqui fala para nós a função que o magistério tem de interpretar ali as Sagradas Escrituras da Sagrada Tradição e trazer para nós, né? Todo esse conhecimento, né? Fala aqui eu tenho um catecismo da Igreja Católica, você que é católico, né? Nós temos que conhecer a nossa fé, que tem, né? Quantas riquezas tem no catecismo, né? Que eu acabei de citar aqui para você no parágrafo 85. Então está aí o magistério que ele faz essa interpretação e traz para nós toda essa riqueza à luz do Espírito Santo, né? À luz do Espírito Santo. Então, o magistério ele não está acima da palavra,
mas ele está a serviço dela. E a nossa igreja, nós temos muito que aprender com ela. A nossa igreja, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, A gente tem os sacramentos, nós temos a tradição, nós temos os santos, Quantas riquezas que tem os santos, a nos ensinar. Temos também a liturgia, os mártires, A unidade. Gente, é muito bonito, porque quando você vai em uma missa, às vezes lá no Japão, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então você vê que há essa unidade. Você vai a uma missa, vamos olhar aqui no nosso país, lá na região Nordeste, e você vai a uma missa lá no Sul, a liturgia é a mesma. Então, assim, é uma igreja que ela tem um tesouro que não cabe em nós, Então, é um tesouro que está sempre inesgotável, de graças e de conhecimento. Mas nós, como católicos, precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos viver nessa busca desse conhecimento, de entender, como eu falei, a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, para que a gente não se deixe levar ao sopro de qualquer doutrina, ao sopro de qualquer doutrina. Então eu preciso conhecer, eu preciso estudar, que foi o que São Jerônimo fazia, Quando a gente olha um santo, que é o santo de hoje, e a gente deseja, eu vendo o santo, estudando sobre a vida de São Jerônimo, que desejo de ser como São Jerônimo foi, nesse santo dedicado. Esse santo que tinha um amor profundo pela palavra, um amor profundo pela Bíblia. Então, como eu falei, nós temos que conhecer por que nós, como católicos. Porque, às vezes, tem católicos que chegam a ter dúvida se a nossa Bíblia ela é diferente da Bíblia dos evangélicos, dos protestantes. Com certeza há diferença, Então, aqui está a nossa Bíblia. A nossa Bíblia, ela tem 73 livros, 73 livros. E na Bíblia evangélica e protestante, ela tem 7 livros a menos. O Novo Testamento são os mesmos livros, mas o Antigo Testamento não, Na deles não tem 7 livros. E eles também fazem a interpretação segundo, cada religião, cada igreja. Então, cada um faz a interpretação do jeito que eles, do seu jeito. E nós, a interpretação é segundo o magistério. Por quê? Porque a nossa base, esse suporte aí, que nós temos, que eu falei que é esse tripé, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o magistério. Então, como dizia Santo Agostinho, nós temos que conhecer para amar. Não se ama, a frase de Santo Agostinho não se ama aquilo que não conhece. Então, para que eu possa amar cada vez mais a minha igreja, a nossa igreja, a gente precisa conhecer, precisa estudar. E hoje, no dia de São Jerônimo, que ele possa interceder para que seja, que o seu coração se desperte, que o nosso coração possa inflamar nesse dia de hoje, nesse desejo de ser como São Jerônimo foi. Na busca por Jesus, na luta pela santidade, e o amor às Sagradas Escrituras. Então, que Ele te abençoe, que Ele te dê esse amor, esse carinho pela palavra e te dê força para que possamos continuar firmes, testemunhando o nosso batismo como católicos, testemunhando a nossa fé.